Olá, boa noite a todos. É uma grande satisfação de estar aqui novamente nos diálogos terapêuticos que a Harmony sempre está fazendo 2 vezes no mês. E este tema vem sendo acompanhado aí já há quase 1 mês e meio. A gente sempre está trazendo temas da saúde. A gente iniciou aí com depressão, estresse, e hoje nós vamos falar sobre ansiedade, por quê? E eu sou Karina Albuquerque, terapeuta sistêmica da Harmony Terapia. Eu sou o Wilson Roberto Hennig, também sou terapeuta da Harmony Terapia e trabalho com barra de axis, as terapias energéticas. Então, pessoal, à medida que vocês forem entrando, já podem aí tirar suas dúvidas sobre a temática ansiedade. E mesmo aqueles que possam assistir posteriormente, porque nós vamos deixar tanto aqui no nosso perfil Karina, como também da Harmony. Então, vocês podem tirar dúvidas no direct, enfim, dentre outras alternativas aí, vocês podem ir tirando dúvidas ao longo da semana. A gente sempre está disponível para tirar dúvidas para esclarecer, tá bom? Então, a gente vai iniciar aí o tema ansiedade com Hennig e a gente vai fazendo perguntas, mediando conforme o desenrolar do tema. Então, pode começar, Hennig. Então, boa noite inicialmente para todos. Eu gostaria de solicitar ou convidá-los a participarem, caso queiram enviar perguntas, participarem, a gente está disponível aí para responder as perguntas. A gente dá um jeito de responder a pergunta, mesmo que ela não tenha muito a ver com o contexto. Mas vamos lá. Então, hoje o tema é ansiedade, né? E a gente ficou de fazer um paralelo entre o que é depressão, estresse e ansiedade. Então, para começar, vamos primeiro definir o que é ansiedade, né? Então, a ansiedade é um conjunto de doenças psíquicas marcadas pela preocupação excessiva e constante. Quer dizer, na ansiedade, a pessoa se preocupa com aquilo que vai acontecer de forma excessiva ou constante. O tempo todo ela está preocupada com o que vai acontecer no futuro. Coisas sobre as quais, normalmente, ela não tem controle nenhum, né? Então, a ansiedade se caracteriza por essa questão da pessoa estar sempre preocupada excessivamente. Então, a gente ficou de fazer um paralelo entre depressão, estresse e ansiedade. Para que a gente entenda o que essas três doenças, ou esses três conjuntos de doenças, né, têm em comum. Inicialmente, os três trabalham, os três são resultados de mau funcionamento ou de um uso excessivo de um mecanismo de autodefesa chamado luta ou fuga. Quem já viu em outras lives, a gente conversou a respeito do mecanismo de luta ou fuga, né? O mecanismo de luta ou fuga foi desenvolvido lá na pré-história com o objetivo de preservar a espécie, né? Então, lá era o lutar ou fugir, ou ser almoço ou almoçar. Então, o mecanismo de luta ou fuga ele foi desenvolvido para sobrevivência da espécie. A depressão, o estresse e a ansiedade são resultados do mau funcionamento ou do uso inadequado, a desregulagem, alguma coisa que não está funcionando corretamente em relação a esse mecanismo de luta ou fuga. Então, vamos primeiro caracterizar vamos explicar o que caracteriza, quais são os efeitos que esse mecanismo de luta ou fuga causa, que também são os sintomas físicos relatados pelas pessoas as três doenças, o que caracteriza, assim, muito semelhante os sintomas, né? Principalmente os sintomas físicos.
e que gera muita dificuldade para distinguir o que é uma coisa e o que é outra coisa. A gente vai explicando primeiro os sintomas físicos, que são relativamente comuns às três patologias, e depois a gente vai especificar os outros sintomas, que aí fica mais fácil de diferenciar o que é uma coisa e o que é outra. Então vamos aos efeitos físicos provocados pelo mecanismo de luta ou fuga. Um dos efeitos provocados é o foco da atenção no físico. A pessoa foca a sua atenção principalmente na questão física. Ah, o coração disparou, a respiração mudou, estou sentindo calor, estou sentindo frio. Então ela fica hiperligada na questão dos efeitos físicos, né? Isso causa mais estresse ainda e deixa a pessoa mais ansiosa ainda. Outro efeito que o mecanismo causa é a respiração. Ela acelera. Com a aceleração dessa respiração, acontecem alguns fenômenos bem interessantes. Um é a sensação de sufocamento. Só respira tão rápido que começa a se sentir sufocada. Outra, pelo excesso de ventilação, é o formigamento. Começa a sentir formigamento pelo corpo inteiro. Outra sensação é a de quase desmaio, ou como se tivesse quase desmaiando, vou desmaiar, estou achando que vou desmaiar. Então, é também provocado pelo excesso de oxigenação, a respiração muito acelerada. E tem um outro fenômeno chamado despersonalização, que é um fenômeno em que a pessoa perde, de certa forma, a noção do ambiente que está, quem é, como é que funciona, o que está fazendo, ela fica meio fora, desconectada, né? Esses efeitos são todos causados ainda pelo processo da respiração mais acelerada, né? Nos músculos, há um aumento de tônus. Quer dizer, fica tenso, a pessoa fica tensa, pronta para lutar ou fugir. Então, ela fica tenso, o músculo, tudo preparado para a ação. Acontece também suor, a pessoa começa a suar excessivamente por causa da tensão muscular, então, e as outras tensões todas que ela já está acumulando, ela pode ter sudorese. Boca seca, a boca pode ficar seca, o coração dispara, provocando taquicardia, que aí que é uma coisa interessante, quando as pessoas estão com ansiedade, elas acham muitas vezes que a sensação que ela está tendo é causada por um problema cardíaco. Nossa, eu estou infartando, estou com problema cardíaco, estou com taquicardia aqui, eu vou morrer. Então, essa alteração do coração, normalmente as pessoas dizem que é ela que está provocando todas essas sensações de mal-estar que ela está tendo. Mas não, é o contrário. Na ansiedade, a sensação de mal-estar provocada pelo acionamento excessivo do mecanismo de luta ou fuga afeta o coração da pessoa, provocando taquicardia. O estômago para também, porque todo o corpo ele vai focar só na necessidade de lutar ou fugir. Fazer digestão nessa hora não é importante. Então o estômago para. Quando o estômago para, pode provocar náuseas, sensações de vômitos e uma série de outros fenômenos relacionados a isso. E o intestino também para. Ou a diarreia, uma soltura do que tem no intestino, porque não é útil. No caso de lutar ou fugir, o que está no intestino não é útil, então vou carregar peso à toa. Então a pessoa solta. A urina também acaba fazendo xixi, pode acontecer de fazer xixi também. Então, esses são os fenômenos físicos que acontecem provocados pelo mecanismo de luta ou fuga, que também acontecem, são relatados na depressão, no estresse e na ansiedade, alguns.
Então, como é que esses três fenômenos se relacionam? Né, os efeitos não físicos, né? O primeiro temos que entender o seguinte: a depressão, ela está mais ligada ao passado. A pessoa está vivendo as coisas do passado. A ânsia, desculpe, o estresse é quando a pessoa está focada no presente. E a ansiedade é focada no futuro. Então, é quase que uma linha de tempo, né? Passado, presente e futuro. Tem uma patologia para cada um dos casos aí. Se tiverem perguntas, novamente repetindo, por favor, podem fazer, a gente dá um jeito de responder isso. Eu ia fazer uma Então, pergunta no diga. sentido das causas, né? Porque tem situações que meio que se mesclam. Tem hora que a gente está pensando em coisas melancólicas do passado e tem problemas do presente ali para a gente resolver. E tem ainda questões do futuro que a gente, principalmente no mundo, né, que a gente está vivendo de fartura tecnológica e dentre outros, né, recursos aí, a gente às vezes fica pensando nesse futuro incerto agora nesse processo da pandemia. Eu tenho visto, né, muitas reportagens que as pessoas estão muito preocupadas com o futuro, até está havendo aí uma apatia social, que a gente até falou numa live passada, que é languish, né? Acho que, eu não me lembro bem se é esse o termo, mas é exatamente essa apatia do que virá. Será o que virá? E aí eu te pergunto, como a gente pode identificar que aquele momento a gente está passando uma doença, está começando a beirar uma doença, porque também tem isso, talvez duas perguntas, e na verdade são duas. Uma é, como a gente pode realmente entender que o que a gente está passando é algo do passado, do presente ou do futuro? E a segunda é, como a gente pode identificar quando pode beirar uma doença? Porque tem processos, eu acho, emocionais, que ele não chega a ser uma patologia. Por exemplo, às vezes a gente rememora coisas do nosso passado que nos dói, é um ressentimento que a gente tem, uma mágoa, mas a gente consegue ir para diante, para a vida. Mas quando é que a gente tem que se preocupar e dizer, poxa, tô com alguma coisa, preciso procurar um terapeuta? Você pode nos responder essas duas perguntas? Primeiro, é interessante entender que essas três doenças, elas podem coexistir simultaneamente, sim. Existem casos em que a pessoa está deprimida, daqui a pouco ela está estressada e logo em seguida ela está ansiosa. Então é quase como se as três coisas coexistissem. Então não é impossível a pessoa ter essas sensações simultaneamente. E com essa nova realidade que nós vivemos, esse novo normal que nós vivemos, estão surgindo novas patologias, novos problemas que também podem ter a sua raiz na ansiedade, né? A ansiedade é um conjunto de doenças. Tem muitas doenças, vou citar daqui a pouco até algumas delas, mas tem muitas patologias, muitas síndromes ligadas que estão dentro do conjunto de doenças da ansiedade, né? Agora, como que eu vou saber se o que eu estou sentindo é doença, é uma patologia, ou é a ansiedade normal? Porque a ansiedade faz parte dos nossos mecanismos de funcionamento. Então, ela é útil, ela tem função, mas quando é excessiva, vira doença. Então, como é que eu diferencio quando a minha ansiedade está chegando aos níveis de patologia? É pelo incômodo. Se essa sensação, esse sentimento está atrapalhando a minha vida, está começando a atrapalhar o meu desempenho, então está virando uma doença. É mais ou menos, ele poderia fazer uma analogia entre a ansiedade natural, faz parte do nosso funcionamento, e a ansiedade patológica, a doença, com um alarme de uma casa. A gente tem um alarme de uma casa para nos alertar caso haja uma invasão ou uma condição de perigo ou de risco que estejamos vivendo. Mas, se este alarme estiver funcionando mal,
dispara toda hora, qualquer motivo dispara, choveu, dispara, o cachorro se mexeu, dispara, deu vento, a planta se mexe, dispara, o vizinho liga o som, dispara o alarme. Então, está o tempo todo disparando alarme. Esse alarme, ele deixa de ter a sua função de nos trazer segurança, garantir uma garantia, né? Passa a ser algo incômodo, que atrapalha. Então, ele não funciona mais adequadamente. E a ansiedade, a depressão e o estresse, quando estão na condição patológica, eles estão funcionando desse jeito, fora de contexto. Por qualquer coisa está disparando o alarme, qualquer coisa tá incomodando todo mundo, alerta todo mundo fica agitado e incomoda. Então, a ansiedade patológica é como se fosse um alarme com problema, dispara o tempo todo. E isso não é bom. Isso cria muitos problemas. Quem tem um vizinho que tem um alarme que dispara sabe muito bem isso, como é chato o alarme na casa do vizinho disparando. Então, a ansiedade patológica é isso. Ela dispara o tempo todo. Então, só para relembrar o que é a ansiedade um pouquinho melhor, né? Os 3 fenômenos, o que eles são. A depressão é um rebaixamento do humor. Humor aqui não é o humor lá de alegria e felicidade. O humor na psiquiatria é energia e sensibilidade. O humor se classifica em energia e sensibilidade. O rebaixamento desses 2 elementos são caracterizados pela ansiedade. Então, a energia física baixa e a energia mental também baixa. Na sensibilidade, o prazer que a pessoa tem, ela deixa de sentir prazer nas coisas. E na sensibilidade, a dor aumenta. Física e mental, a dor física e mental aumenta. Até tem uma pergunta aí, né? Isso, diga. A pergunta Viviane está perguntando aqui. Podem dar dicas de como controlar por si só essas patologias? Sim, a gente vai dar dicas. Mas é importante entender que essas doenças, elas são aprendidas. De certa forma, a gente aprendeu a funcionar errado. A gente aprendeu a valorizar fenômenos de maneira errada. Então, isso seja no trabalho, seja na família, na educação. Então, a superação dessas doenças passa por um treino, uma reorganização, uma disciplina nova que tem que ser dada. Eu queria então, até compartilhar. Eu queria até compartilhar aí, aproveitando a pergunta da Viviane, a tua colocação, né? Que quando você fala assim, essas doenças são aprendidas, me ocorreu muito que é a mesologia, né? A gente aprende porque existe esse conjunto de comportamentos na família, na sociedade, no ambiente de trabalho, e a gente, às vezes, para se sentir pertencente àquele ambiente, nós somos o quê? Grupos sociais. Nós somos seres sociais e a gente tende a se comportar conforme aquele grupo. Então, quer dizer, eu estava até fazendo uma analogia aqui, agora isso é novo para mim, então eu estou fazendo uma analogia aqui que eu vou colocar como uma hipótese, então levem aí para as reflexões de vocês, mas eu achei legal isso, que é a depressão, ela tem muita relação com a tristeza, né? A questão do estresse me ocorreu de ter uma relação muito com a expectativa. E com a expectativa no sentido assim, daquele momento de que tem que resolver, de tem que, né, lidar com aquela situação. E a ansiedade me ocorreu com relação a essa questão, né, digamos assim, do que virá, né? Então, aquela expectativa mais para questões do futuro. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por situações de ansiedade que gerou até o chamado transtorno de ansiedade generalizada, que a gente fala que é a TAG, né? E quando eu tive a TAG,
foi por causa de um processo pessoal de desemprego, ali em meados de 2009. Eu fiquei ali uns 3 a 6 meses sem trabalho mesmo, né? E aí o que acontece? Eu fiquei ali bastante ansiosa e começou a ter todos esses sintomas que você falou, todos eles, e outros a mais até, outros mais, e bem mais graves até que eu fui procurar um médico e ele me diagnosticou. E naquele momento, essa ansiedade tinha muito a ver com essa expectativa, assim, do que virá no futuro. E também tinha um nível de estresse também. Então, o que eu vejo? Que muito processo de expectativa, uma questão de expectativa de não saber lidar com as situações do futuro e também um nível de exigência. Por quê? Porque ficar desempregada, existe todo um estigma em cima, né, da pessoa que é desempregada. E além desse estigma e essa exigência da sociedade com relação a você ter que trabalhar, também tinha as próprias autoexigências. Então, eu estou compartilhando aqui uma situação que aconteceu comigo, que eu vi muito bem a causa, o que estava por trás desses sintomas que eu tive e o que gerou. E eu consegui passar por isso, né, aproveitando a pergunta da Viviane, por isso que eu trouxe essa situação, com a vontade. Pode até parecer assim, com a vontade, né? Não dá para tomar uma pílula da vontade, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque teve também, apesar do diagnóstico, até o médico sugeriu que eu tomasse remédio, e eu não tomei, porque era um remédio super forte, daquele tarja preta. Naquela oportunidade eu falei, não, eu não vou tomar, não vou me submeter a isso, eu acho que eu vou conseguir sozinha. Mas é claro, gente, dentro dessa minha questão de não foi bem sozinha, né? Eu tinha ali pessoas ao meu redor que me ajudaram. Tem situações que eu acho que o Reni vai falar que é necessário a pessoa tomar o remédio, realmente cumprir ali o diagnóstico, né? Tentar sair daquela situação. No meu caso, eu reverti todo esse meu quadro de ansiedade generalizada fazendo novas rotinas. Então, eu comecei a fazer exercício físico, caminhadas, passei a sair mais de casa, porque na época eu estava me isolando, então saí mais de casa. Eu também procurei estar mais com pessoas, porque eu cheguei num ponto que eu me isolei. Eu estava tão mal que eu não conseguia conviver em grupo. Mas aí eu comecei a sair mais de casa e comecei também a ter uma rotina assim útil de leitura, de fazer coisas que me davam prazer. E, gente, foi isso que me ajudou. Em poucos meses, assim, ó, em 3 meses mais ou menos, eu já estava recuperada dos sintomas, porque eu tinha falta de ar, falta de memória, eu comecei a ter lapsos de memória e até outras coisas, assim, bem mais graves. E isso foi revertido. Mas é porque também houve, da minha parte, um comprometimento de que eu queria sair daquela e ia conseguir. Teve aí uma vontade, assim, inabalável. Mas tem pessoas que eu conheço que a pessoa tem que recorrer a remédio, não tem como, porque existem outras situações e diagnósticos ali que devem ser realmente levados em conta. Então, trouxe aí uma maneira, né, de resolver, né, e sair dessa situação. Mas acho que o Henrique vai trazer outras opções também. Como eu disse, estava dizendo, essas sintomas, essas síndromes, elas são aprendidas, né? Tem um exemplo bem simples que pode ser dado, como é que se cria uma fobia específica. Fobia específica de barata, por exemplo. Aquela fobia específica de barata é aquela pessoa que fica apavorada, sobe pelas paredes quando ela vê uma barata, né? Então, a gente pode criar uma historinha aqui que demonstra como que é ensinado para uma criança a ter fobia de barata. Por exemplo, vamos dizer, tem um pai e uma mãe sentados numa sala, assistindo televisão, todos ali tranquilos. De repente, a mãe grita desesperadamente, e o pai fica doido também, levanta e vê o que está acontecendo e tal. E a criança ali, sentadinha, já se assusta, se arregala, que a minha mãe está gritando. Daqui a pouco ela grita barata.
e o pai sai correndo com chinelo e vira a casa do avesso e fica batendo em tudo, vira uma loucura a casa, correndo atrás de uma barata. Vai correr atrás de uma barata, até que ele consegue matar a barata. Aquela criança, adivinha o que ela aprendeu naquela hora? Que a barata é um animal extremamente perigoso e que tem que fazer um escândalo quando aparece a barata. Acabou de aprender fobia específica de barata. É assim que a gente ensina muitas das fobias para os nossos filhos. Não só os pais, mas dentro da sociedade, um comportamento tal, podem resultar em fobias específicas, né? Então, para a gente resumir aqui, se a gente for levar bem ao extremo, né, para a gente entender esses três fenômenos, essas três patologias, elas funcionam mais ou menos assim. A pessoa com depressão, no seu caso mais extremo, ela deseja a morte. Ela fica pensando, tem ideação suicida, ela fica pensando no processo da morte. O estressado, ele vive extremamente preocupado com a situação imediata que ele não consegue achar uma saída, uma solução. Então ele fica muito fora de si porque não consegue dar solução a um problema que ele está vivendo agora, nesse instante. E já o ansioso, ele fica extremamente perturbado ou preocupado com a possibilidade de morrer. Então, um quer se matar, o outro não consegue resolver o problema de hoje e o terceiro tem medo de morrer. Mais ou menos assim, resumindo de forma bem grosseira, é assim que funcionam essas três doenças. Voltando então à ansiedade, especificamente. Quais são os tipos de ansiedade que nós temos, né? Como eu disse, a ansiedade é um conjunto de doenças, não é uma doença. A ansiedade, ela abarca um conjunto de doenças. Entre elas, a síndrome do pânico, que é a sensação de que a pessoa vai morrer a qualquer momento, a pessoa está sentada, tranquila, de repente tem alguma coisa que ela acha que vai morrer naquela hora. Então, isso é o síndrome do pânico. O transtorno de ansiedade generalizado, né, que é o TAG, é uma inquietude, uma irritação que se caracteriza essa síndrome, fora uma série de outros sintomas. Eu estou falando de forma bem resumida, né? Fobia social é outra. Medo de estar com pessoas estranhas, aquela pessoa que fica apavorada em estar com pessoas que ela não conhece. Ah, não conheço ninguém aqui, eu não posso, eu me sinto mal, tem falta de ar, taquicardia, porque está na presença de pessoas que ela não conhece. Fobia específica. Foi o exemplo que eu dei, né? Da barata, né? Fobia específica. Fobia... cadê? Agorafobia. Agorafobia é medo de estar em ambientes abertos. Quer dizer, em espaços públicos, em parques, em ruas, em jardins, em praças. A pessoa tem pavor de estar nesses lugares. O transtorno pós-traumático, que é uma reação disfuncional em relação a um trauma que já aconteceu. O trauma já aconteceu e a pessoa, quando entra numa situação, ela pensa que aquilo vai se repetir e entra em todo o estresse, todo o trauma novamente daquilo que foi vivido. O próprio TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, também é um transtorno de ansiedade. Apesar de que hoje ele está sendo tão estudado que ele está quase ficando independente, tá? Conseguindo sua independência, mas ele é um transtorno de ansiedade também. E fora esse, tem mais muitas outras síndromes e traumas e fobias que estão ligadas ao processo da ansiedade. Então tem muita doença dentro desse transtorno de ansiedade, né? E como é que acontece isso? Quais são os gatilhos? Né? Como é que funcionam os gatilhos que levam a pessoa à ansiedade? Na ansiedade, a indefinição, quer dizer,
Uma pessoa que está diante de uma situação que não se define, que é indefinida, muitas vezes a pessoa entra em processo de ansiedade. Então, a indefinição para alguém que tem tendência à ansiedade é muito venenosa. Falta de controle, quando ela está diante de uma situação que ela não pode controlar. Se ela está diante de uma situação que ela não pode controlar, é bem provável que ela possa desenvolver algum sintoma de ansiedade. E os dilemas, né? Caso, como uma bicicleta, hoje com a sexualidade, que gênero que eu assumo. Então, esses dilemas que a pessoa fica diante desses dilemas, não sabe o que resolver, como fazer, o que fazer, isso também leva à ansiedade. E ainda nós temos alguns gatilhos específicos. Por exemplo, a questão de saúde, né? Se a pessoa fica com uma doença, está sobre o risco de um diagnóstico de uma doença grave, é natural que ela fique ansiosa, né? Entre num processo de ansiedade. E também temos alguns medicamentos que podem levar a pessoa à ansiedade. Então, a ansiedade ela pode ser provocada, causada por uma série de fatores. Assim como ela é multifuncional, tem muitas formas de se manifestar e razões pelas quais ela se manifesta. Os seus sintomas, as suas causas também são multifatoriais. E aí, aí vem a pergunta que a Vi fez, como é que eu trato isso? Bom, o tratamento da ansiedade, assim como as outras doenças todas, passa por um primeiro passo de um diagnóstico, né? Nós temos uma doença tão diversificada, o tratamento varia. Se é uma fobia específica, se é uma fobia social, se é um transtorno pós-traumático, se é uma agorafobia, a forma como nós vamos tratar essa pessoa muda, dependendo do tipo de ansiedade que ela tem. Então, um diagnóstico bem feito é o primeiro passo extremamente importante para se desenvolver esse tratamento. O segundo passo é definir a intensidade dessa doença. Pode ser leve, pode ser moderada e pode ser grave. Então, como é que eu defino, então, o que é leve, moderada e grave? Porque é uma doença tão difícil, né? Então, a primeira situação que nós temos que analisar é o impacto. Qual o impacto que essa doença está causando sobre a pessoa? Se é o impacto só na vida pessoal, a pessoa fica mal, ela não consegue se desenvolver corretamente, tem dificuldade de relacionamento, ela fica triste e tal, é uma coisa. Se é impacto profissional, quer dizer, ela deixou de trabalhar, ela não consegue mais nem trabalhar, é outro nível de doença. O nível de sofrimento, quanto sofrimento que isso infringe a pessoa. Às vezes a pessoa tem ansiedade, mas ela consegue levar, né? Vai levando. Tem outras pessoas que estão num nível um grau um pouco mais avançado, mas que não conseguem mais levar a doença, porque ela causa muito sofrimento. Então, esses são alguns fatores. E também nós temos que levar isso para identificar, para definir a intensidade da doença, é o tempo. Quanto tempo a pessoa está com essa doença? Porque dependendo do tempo que ela está com ansiedade ou o tempo que ela tem alguma outra dessas doenças, esse tempo ele pode gerar até danos cerebrais na pessoa. Então, o tratamento fica bem mais complexo em pessoas que já estão, às vezes, há meses, anos, décadas. Conheci pessoas que estão há 30 anos que têm depressão, 30 anos que têm outro tipo de doença. Então, é bastante longo esse tratamento, essa doença de algumas pessoas, né? E um outro fator importante para também definir a intensidade é a resistência ao tratamento. Essa pessoa já fez tratamentos? Já fez outros tratamentos? Quantos tratamentos ela fez? O que ela já fez tudo?
Há quanto tempo ela está se tratando? Essa resistência da doença, isso também é bastante importante para definir qual é a intensidade da doença. E o terceiro passo, finalmente, como tratar? Vou tratar com remédio ou vou tratar com terapias alternativas, com terapias? Aí entra a questão da intensidade. É grave, moderada ou leve? Se for grave, tem que ser usado remédio. É muito difícil ou improvável que uma pessoa com ansiedade grave consiga soluções boas somente com terapia. Infelizmente, essa pessoa já está num estado tão debilitado emocionalmente que precisa do remédio. O remédio, nesse caso, ele vai servir mais ou menos, se fizer uma analogia, ao suplemento que a pessoa toma para ir para a academia. Ela vai para a academia, faz atividade física e algumas vezes ela tem um resultado que é a aquisição de músculos, digamos, né? Agora, se ela tomar um suplemento específico, aqueles músculos vão surgir muito mais rapidamente, né? Vai predispor ela a desenvolver isso. Assim também é a terapia. A terapia tem o objetivo de reduzir ou curar ou fazer com que a pessoa consiga conviver com algumas situações, alguns gatilhos que levam ela ao processo de ansiedade. Quando ela toma o medicamento, esse medicamento favorece esse treino, esse desenvolvimento. Então, o medicamento é extremamente importante em casos graves. No caso moderado ou leve, é possível fazer tratamento sem uso de remédios. É possível, sim. E com bons resultados. Falando dos medicamentos. Existem dois tipos de medicamentos que são usados. O medicamento de alívio e de longo prazo. O medicamento de alívio, ele não trata, ele não cura, ele apenas alivia, ele apenas alívio. Então, podemos dar até uns exemplos aqui dos remédios mais comuns usados como alívio, nesse caso da ansiedade. O Rivotril, o Diazepam, o Frontal, o Lorax, o Lorazepam, fora outros muitos, né? Tem muitos outros ainda, mas esses aqui são exemplos mais comuns, né? Que são usados como medicamento de alívio. A pessoa vai lá no psiquiatra, está ansiosa, vamos te dar um medicamento de alívio primeiro aqui para ver se aliviamos as tensões e a depressão desaparece. A ansiedade reduz e desaparece, a pessoa consegue se controlar com o medicamento de alívio. Quando não funciona o medicamento de alívio, aí entra-se com o medicamento de longo prazo, que são os antidepressivos. São os antidepressivos, né? Lembrando sempre, medicamento tem que ser receitado por médico. Psiquiatra, nesse caso, especificamente é psiquiatra que receita esses remédios. Então, vamos tomar muito cuidado com o medicamento e principalmente com a autorreceita, né? Eu encontrei a solução. Olhei no YouTube e disseram que lá no YouTube que eu tomo esse remédio que vai me curar. Não é assim. Pode ser que acerte, mas pode também ser muito errado. Diga, Karina. Eu ia perguntar exatamente nessa questão, quando você fala sobre remédios. Qual é o momento certo da pessoa, por exemplo, retomando aquela questão minha, eu resolvi não tomar remédio. Claro que hoje, como terapeuta sistêmica, se alguém chegasse, né, na nossa clínica, né, e falasse, eu vou deixar de tomar o remédio, a primeira coisa que eu ia falar, não faça isso. Pergunte ao seu médico o que você está sentindo, fazer novos exames, para poder a pessoa ter uma responsabilidade ao retirar o remédio, né? Mas nesse caso meu, eu nem iniciei o remédio, eu não quis iniciar ali com o tratamento medicamentoso. E aí eu te pergunto, né, dentro da sua experiência,
Como a gente pode, no nosso dia a dia, em situações de dizer isso? Não, eu não. Eu acho que ainda dá para eu lidar com essa doença sem tomar medicamento. E para aqueles casos que a pessoa já toma, como ela pode. Qual é o momento certo dela pensar, ou dela agir, na verdade, né? Olha, eu acho que eu posso agora começar a retirar o remédio. Como ela pode observar isso? Essa é uma pergunta complexa, porque veja o seguinte: você não tinha um acompanhamento e provavelmente esse teu médico também não se preocupou em identificar qual era a gravidade do seu caso, se era leve, moderado ou grave. Do jeito que você comentou, que você resolveu parar de tomar o remédio e Não, eu nem tomei. recorreu, Eu não tomei nem tomou o remédio. remédio, e recorreu a algumas atividades alternativas que, por um acaso, são muito eficientes, né? São eficientes e recomendadas essas que você tomou, e você conseguiu superar o problema. Provavelmente não era uma ansiedade grave, era uma ansiedade leve para moderada, provavelmente. Não sei dizer, não tem como dizer. E aí você conseguiu, com essas terapias alternativas, como eu já disse, leve e moderada, pode ser tratado sim, sem o uso de medicamentos. E com um excelente resultado. Agora, para a pessoa que já está tomando remédio há muito tempo, como que ela vai fazer para parar? Primeira pergunta é: está fazendo terapia? Se não estiver fazendo terapia, não tem como parar de tomar o remédio. Porque essas doenças, elas são doenças provocadas pela forma que a pessoa pensa. Então, não é uma causa física, não tem um vírus, não tem uma bactéria, não tem alguma coisa ali causando a doença. A causa da doença está aqui, na cabeça da pessoa. E o remédio, ele alivia a pressão e predispõe a pessoa a fazer um treinamento para superar essa doença, se é um caso grave. E então, se a pessoa está tomando remédio há muitos anos e não faz terapia, não vejo alternativas. Então, precisa primeiro um psiquiatra responsável, né, que recomende que a pessoa tome o remédio como uma forma de predispor ela para o processo terapêutico e encaminhar ela para o terapeuta. Seja um psicólogo, seja um terapeuta alternativo, seja onde for, existem inúmeras técnicas, algumas muito pesquisadas a nível internacional, outras menos, outras inovadoras que estão surgindo agora, que o tempo todo estão surgindo técnicas novas, né? Estão surgindo técnicas novas, então, e não tem outra maneira de se falar alguma coisa a respeito disso. É a única maneira da pessoa parar de tomar o remédio é através da terapia. Eu não vejo outra maneira. É possível, sim, que a pessoa tomando o remédio, a vida dela mudou completamente. Digamos, ela estava sob um estresse dentro de um trabalho extremamente estressante, então ela tomou o remédio, aí saiu do trabalho. Depois saiu do trabalho, aí para de tomar o remédio e a ansiedade desapareceu. Mas ela tinha o fator, ele eliminou o fator causador da doença. Mas de qualquer forma, não foi o remédio que curou ele. Ele eliminou a causa da doença. E aí a doença cessou, diminuiu ou reduziu. Então, vamos às questões ligadas ao uso do não uso do remédio, né? Tratamento sem uso do remédio. Temos que salientar uma coisa muito importante aqui. Todos os tratamentos de ansiedade que forem feitos sem uso de remédio, eles têm que dar resultados em 3 ou 4 meses. Se passar disso, a pessoa é resistente à terapia. Então, ela precisa do remédio
para diminuir essa resistência à terapia, para que a terapia funcione. Eu encontro muitas pessoas que estão há 10, 15 anos, muito tempo fazendo terapia. E faz uma terapia. Essa terapeuta não é boa, vou para outra. Aquela terapeuta também não foi boa. Essa técnica não é boa. Aquela técnica não faz bem. Essa aqui foi um pouquinho melhor, mas não resolveu. A pessoa é resistente. Na terapia só não vai funcionar. Então, ela precisa de remédio também. Então, é importante observar isso. Se eu tenho ansiedade, estou fazendo terapia, tentando fazer terapia sem uso do remédio. Em 3 a 4 meses essa terapia não surtiu efeito, eu tenho que usar remédio. Eu vou ter que procurar um psiquiatra para que ele me receite remédio, porque eu sou resistente à terapia e não está funcionando para mim. Isso acontece, não tem jeito, faz parte do processo. E importante a gente lembrar o seguinte, então, quais são as terapias? Nós temos terapias que são reconhecidas internacionalmente como sendo de grande eficiência no tratamento da ansiedade. A terapia cognitiva comportamental é a que está na ponta das terapias, né? Como sendo, porque ela é uma terapia de treino, como eu já disse. A ansiedade é uma disfunção da forma que a pessoa pensa. Essa disfunção dispara o mecanismo de luta ou fuga. O mecanismo de luta ou fuga causa um monte de sintomas físicos em que a pessoa fica totalmente fora de si por causa do exagero da sensação que ela tem em relação àqueles sintomas. Então, a terapia cognitiva comportamental é treino de comportamento. Então, ela é muito útil nessa questão. Outra técnica que tem sido bastante utilizada e com bons resultados é a mindfulness, que é trazer a pessoa para a realidade, para o aqui e agora, né? Então, o ansioso, ele vive com a cabeça lá no futuro, elaborando um problema que na realidade muitas vezes nem existe, vivendo um problema que não existe. Então, o mindfulness, ele traz a pessoa para a realidade, é uma técnica que traz a pessoa para a realidade. Então, ele tem um bom resultado. Fora isso, atividade física, não precisa ser atividade física extenuante, desgastante. Basta uma caminhada de 30 minutos, 3 vezes por semana, que já tem um bom resultado em cima da ansiedade. Bastante bom. Alimentação, sempre importante, né? Questão da alimentação. Alimentos não inflamatórios e os probióticos. Por que alimentação e probióticos? Não inflamatórios, quer dizer, elimine o açúcar. Não consuma açúcar. Açúcar é extremamente inflamatório. Porque ele inflama os intestinos. Inflamando os intestinos, e é nos intestinos que é captado a serotonina. E a falta da serotonina aumenta o poder, a ansiedade, aumenta até afeta um monte de problema. Então, cuidar bem da alimentação. E na nossa região aqui, que nós estamos em Pono-Herode, o chucrute, que é um probiótico, desculpe, o chucrute, que é um probiótico, ele é muito bom para tratar a ansiedade. Vamos comer chucrute. Relaxar e yoga também. Relaxar é importante e a yoga também é importante. Que fazem esse processo de acalmar a pessoa. E na nossa clínica, a gente tem uma técnica que a gente usa muito, um método que eu utilizo muito lá, que chama treinamento, como é que é mesmo? Fugiu o nome agora. É o nosso programa cognitivo energético reorganizador. Isso, é cognitivo, porque a gente trabalha com a parte da cognição, reorganizar os pensamentos das pessoas, e depois tem a parte da energética também, que a gente trabalha o processo energético, né, fazendo a reorganização energética da pessoa, e isso acaba reorganizando toda a pessoa. Tem efeitos muito interessantes.
Fora esse, também utilizamos a questão da barra de Axis. A barra de Axis também é interessante. Eu uso a barra de Axis dentro do mesmo processo, né? Faço a parte cognitiva, que é a parte da conversa, com a pessoa para levantar os problemas e depois eu entro com a barra de Axis, que é a parte energética. Eu costumo brincar com meus pacientes da seguinte maneira, dizer da seguinte maneira: eu, quando vou tratar de um paciente, eu não tenho problema nenhum, dificuldade nenhuma, resistência nenhuma a mergulhar dentro do problema da pessoa, ir lá fundo dentro do problema da pessoa e até onde eu aguento, né? Tem gente que tem problemas que a gente chega uma hora, opa, por hoje deu. Vamos deixar mais para próximo, não dá para fazer um dia só. Então, e quando eu chego nesse ponto, então eu tento retornar, trazer a pessoa para próximo de mim. Eu me aproximo, eu entro na forma de pensar da pessoa, entendo como aquela pessoa pensa, depois eu volto tentando trazer, aproximar aquela forma de pensar daquela pessoa à minha forma de pensar. Então, com as minhas ideias, os meus objetivos, e a gente apresenta uma série de técnicas, métodos, esquemas, truques que a gente pode fazer, utilizar para fazer mudar esse padrão de pensamento. É bem interessante nesse sentido. A gente consegue muito bons resultados com essa terapia. Vou beber uma água. Tem uma pergunta aí, Karina? Eu tenho mais com relação à questão das terapias alternativas, né? A colocação de que hoje, pela Organização Mundial da Saúde e pelo nosso Ministério da Saúde aqui do Brasil, as terapias alternativas são consideradas práticas complementares à saúde, né? Então, elas podem ser utilizadas junto com outras práticas aí da psicologia, por exemplo. Então, qualquer pessoa de qualquer idade pode participar de técnicas alternativas dentro, né, dos seus interesses e das possibilidades. Existem técnicas que é mais apropriadas ali devido a causas para pessoas adultas, mas há também outras técnicas que podem ser utilizadas em crianças. Então, aqui na Harmony nós temos utilizado, né, o nosso espaço clínico para atender diversos públicos. A gente atende crianças de 5 anos de idade, para vocês terem ideia, até pessoas com mais de 60 anos. Então, é um público de A a Z, com várias causas, né, que a gente pode atender com as nossas técnicas. E essas técnicas são reconhecidas. Uma delas que a gente falou, a barra de Axis, por exemplo. Trabalhamos também com a constelação familiar, que é outra técnica reconhecida também mundialmente. Então, o que não, assim, no universo de técnicas, são muitas as alternativas para a gente poder ter saúde. E eu acho que é muito importante também essa prevenção, porque aqui a gente também está falando de aspectos quando acontece, né, Reni? Então, assim, a ansiedade quando já está instalada, a depressão quando já aconteceu, o estresse quando já está ali, né, destruindo a vida da pessoa. Mas a gente também pode utilizar as técnicas de uma maneira profilática, ou seja, preventiva. Ou seja, a pessoa está ali no seu dia a dia, está tudo certo, beleza, mas ela pode utilizar esses recursos para poder mexer em um determinado contexto da vida dela, melhorar algum aspecto, exatamente para não incorrer nessas doenças, quando de fato ela começa a transtornar a vida da pessoa. Então, vale a pena a gente pensar nessas técnicas alternativas, porque não são práticas místicas, não são práticas religiosas, pelo menos as que a gente desenvolve dentro da nossa clínica Harmony, elas têm tem todo um embasamento, digamos assim, da própria técnica em si, sem nenhum aparato ali religioso ou místico. A gente utiliza exatamente a técnica em si e sempre, digamos assim, orientando e acompanhando a pessoa. Então, nesse universo, né, da saúde, dá para a gente poder resolver muita coisa, tá? De uma maneira preventiva. E quando já está instalada as situações, o medo, o receio, o estresse, também dá para utilizar as técnicas, e é claro, né, dentro das possibilidades e dos recursos que é possíveis ali no dia a dia com a pessoa. É interessante também comentar que às vezes a pessoa fala, eu vou fazer terapia.
Não existe isso, eu vou fazer terapia dentro da minha concepção, dentro do jeito que eu atendo. Normalmente eu costumo explicar para as pacientes da seguinte maneira. Eu trato uma pessoa. Essa pessoa tem relação com muitas outras pessoas. E o problema dela tem relação com os demais membros, por exemplo, da família. Quando eu trato essa pessoa, para que ela se resolva, é necessário que ela se resolva com as outras pessoas da família. Então, a partir de uma pessoa, normalmente a gente consegue fazer um impacto ou causar uma alteração dentro de todo um grupo. Eu trato uma pessoa do grupo e com essa uma pessoa do grupo que eu trato, eu abalo positivamente, digamos, o funcionamento daquele grupo familiar inteiro. Isso é muito interessante. Eu vejo os meus pacientes relatarem, porque às vezes a pessoa tem problema. Eu tenho problema com meu pai. Tu vai ter que conversar com teu pai. Não tem, quer resolver o problema, vai ter que conversar com ele. Eu sei que você não queira resolver o problema, só queira descobrir uma maneira de fugir do problema. Agora, se você quiser resolver o problema, vai ter que conversar com ele. Quando conversa com ele, se afetou ele também. A terapia que a pessoa fez, a terapia que a gente fez lá no consultório ou online, afeta o pai dela também. E aí tem a mãe, aí tem o irmão, e aí começa um efeito halo. Efeito halo é aquela coisa, joga uma pedrinha na água, dá aquelas ondas, vão espalhando. Então, quando a gente trata uma pessoa, há um efeito halo dentro da família e todos são afetados. Em alguns casos, a gente melhora muito o grupo todo. É muito bom ver isso. Muito bom, Hennig, a sua explanação sobre a ansiedade e fazendo aí um resumo das outras, né, doenças aí, que é a depressão e o estresse. Então, vale a pena aí, você que não assistiu os outros, está aqui, tanto no meu perfil, Karina, quanto também no da Harmony, né? Então, vale a pena aí assistir esses outros. E nós estamos à disposição de vocês para poder ajudá-los ou algum familiar seu. A gente trabalha dentro dessa linha das técnicas alternativas. Algumas atividades a gente faz online, é possível fazer online algumas delas, e outras só presencial aqui em Pomerode. Então, se você tiver interesse, nos procure no nosso perfil da Harmony, acompanhe a gente nas redes sociais, do Facebook e do Instagram, ou mesmo entre em contato com a gente, que a gente pode esclarecer quais são os nossos serviços. O que a gente gosta é de ajudar. E a nossa tônica dentro da Harmony é ajudar as pessoas a terem uma vida melhor, com um plano B de vida, com sair dessa zona de conforto e principalmente dar um sentido para a vida delas. Muitas pessoas têm ansiedade, depressão e estresse porque perderam o sentido de vida. Todos nós estamos nessa vida com uma função, né? Então a gente ajuda as pessoas a buscarem esse sentido de vida, a se sentirem funcionais em sua existência. Então, essa é a nossa tônica aqui dentro da Hábito. Se você tiver interesse ou conhece alguém que pode se beneficiar das nossas técnicas, fale com a gente, manda para a gente essa pessoa, tá? E a gente agradece quem esteve com a gente até esse momento e também quem irá assistir, né? Então, muito agradecida e a gente se encontra daqui a 15 dias em outro Diálogos Terapêuticos. Boa noite. Obrigado pela presença de vocês. E hoje é dia da pizza. Isso quer dizer que eu vou comer pizza agora. Desculpe, isso aí. Mas eu preciso ir comer uma pizza. Tchau. Vamos comer pizza. Tchau, gente.